do cerco impenetrável da razão econômica, a consciência cidadã assoma entre os interstícios e as falhas do mundo, na busca de novos sentidos civilizatórios, de novos valores para preencher vazios de subjetividade e de ação social, de pensar o inédito, a alternativa, de construir uma cultura política da diferença e de conceber a diversidade como um potencial. A cidadania surge como uma reação contra a ordem estabelecida, porém sem uma clara condução estratégica de suas ações. Olá, tudo bem com vocês? Esse texto que vocês acabaram de ouvir e de ler é do Henrique Leff, um mexicano, um teórico social e um teórico do meio ambiente. Na verdade, o Leff está falando da sociedade contemporânea, dos princípios civilizatórios que norteiam essa sociedade e o colapso, de certa forma, dessa ordem econômica que já não nos serve mais. Ele fala, como vocês ouviram aí, sobre a cidadania, sobre a necessidade de nós reagirmos a essas mudanças, mas que ainda estamos fazendo esse caminho, ainda não sabemos exatamente aonde nós queremos chegar. Bom, esse texto tem a ver com a nossa aula de hoje, que é modernidade, racionalidade e ordem. Mas o que é ser moderno? O que é ser culto? O que é ter razão? Nós vamos ver, antes de começar a aula, uma enquete que foi produzida pela nossa equipe e que vai nos trazer o que as pessoas pensam hoje sobre isso. Razão é quando a pessoa está dentro dos seus princípios e dentro da sua moral. E até onde vai a moral dele é onde começa a razão dele, né? É um dom que nós temos, de saber discernir o que é errado, o que é certo. Você saber o que é bom, primeiramente para si, e para ver o que é bom para os outros também. Uma pessoa moderna é aquela que está sempre atualizada. Jornais, telejornais, revistas, né? Não digo assim moderna, abertura total, mas moderna, acompanhando a moda. Pessoa que está diariamente acompanhando o que acontece e tenta se atualizar. É uma pessoa que tem estudo, uma pessoa que está atualizada com o mercado de trabalho, uma pessoa com os pensamentos mais voltados para o futuro. É sempre em busca de algo diferente, né? Então ele está sempre descobrindo. Uma pessoa culta, aquela que traz a educação do berço. Essa seria uma pessoa culta. Uma pessoa que se informa e está sempre dentro do que está acontecendo, que busca conhecimentos diariamente. Uma pessoa bastante estudada também, uma pessoa que se interessa por leitura, uma pessoa que se interessa em cursos, uma pessoa que tem a faculdade, um nível superior, né? Se é uma pessoa estudada, se é uma pessoa inteligente, tudo faz parte da cultura. Acho que é a bagagem de conhecimento que você possui. Vejam só que interessante as respostas que esse pessoal deu. O mais difícil foi responder ao que é a razão. Em compensação, eles relacionaram as perguntas o que é ser culto e o que é ser moderno. Agora vamos ver como é que os filósofos, há 200 anos atrás, pensavam o que era a razão, o que era ser culto e o que era ser moderno. Os preceitos da racionalidade na sociedade moderna. Essas perguntas, o que é ser moderno, o que é a razão, o que é ser culto, já se fazia Kant, um filósofo alemão, em 1784. Há mais de 200 anos atrás. Kant se perguntava o que é o iluminismo, o que é o esclarecimento. A questão da modernidade ou a questão da razão já existia como questionamento desde os filósofos clássicos da sociedade antiga, desde da Renascença também houve esses questionamentos, mas é nesse momento histórico em que Kant lança essa obra, O que é o Iluminismo, é que se passa a pensar a modernidade efetivamente. Bem, Kant diz, as luzes são a razão. Nós temos a razão, mas eu tenho que pensar essa razão como filósofo, a minha atualidade. O que é a razão hoje para a sociedade em que eu vivo. Depois de Kant, 200 anos exatamente depois, em 1984, outro filósofo francês, Michel Foucault, levantou as mesmas questões que Kant já havia levantado. O que é a razão? O que é ser culto?
Ser culto é não pensar como os antigos? Ser moderno é pensar de uma forma diferente dos antigos? Mas se eu tenho um conhecimento sobre mim, se eu conheço a mim mesmo, isso é suficiente? Ou o que é importante é que eu conheça a mim e conheça também a sociedade em que eu vivo. Então Foucault retoma essas questões levantadas pelo filósofo alemão para a sociedade contemporânea. Que saberes nós construímos, que conhecimento nós construímos que nos trouxe até essa civilização tecnológica. Há alguma coisa de errado com essa questão tecnológica? Como nós podemos transformar essa sociedade onde nós vivemos? Como nós podemos modificá-las com as nossas ações e não só com os nossos pensamentos? Mas o que é o iluminismo? Na verdade, o iluminismo tem várias concepções e várias correntes. Ele não aconteceu na mesma época e nem em todos os lugares da mesma forma. Mas, digamos que foi muito forte a influência, no século XVIII, na Europa, do movimento enciclopedista. Os enciclopedistas eram escritores e filósofos franceses, mas também na Inglaterra e na Holanda esse movimento teve muita força, que resolveu reunir o conhecimento humano, todo o saber que havia sido produzido até então, até o século XVIII. Esses enciclopedistas, como Diderot e Voltaire, que organizaram a enciclopédia chamada Dicionário das Ciências, das Artes e das Profissões, eram muitos livros, na verdade, vários volumes, mais de 35 volumes, que pretendiam reunir todas as obras, todos os saberes acumulados pela humanidade. Mas mais do que esse movimento dos enciclopedistas, Sérgio Paulo Rouanet, um filósofo brasileiro, que inclusive foi nosso ministro da Cultura, diz que o movimento iluminista é mais do que um movimento histórico datado. Ele é uma concepção filosófica, ele é um projeto de civilização neomoderna. Ou seja, independente do que ele representou numa determinada época, ele é válido para qualquer sociedade em qualquer tempo. Bem, os iluministas, voltando aos enciclopedistas, eles foram muito importantes porque eles transformaram esses ideais e essas teorias sobre a modernidade, sobre a razão, em algo concreto, em uma proposta de organização da sociedade, em regras, em normas que deveriam ser seguidas pela sociedade. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o iluminismo teve três principais herdeiros. O enciclopedismo, ou a ilustração, como também é chamado, o liberalismo e o socialismo. Mas quais são os conceitos iluministas que nós podemos dizer que contêm a essência das principais ideias que foram aproveitadas por essas sociedades europeias, primeiramente, e depois pelas outras sociedades de todo o planeta? São três conceitos: universalidade, individualidade e autonomia. Então vamos ver qual é a característica do conceito de universalidade. Visa atingir todos os seres humanos, sem barreiras nacionais, culturais e étnicas. A individualidade considera que todos os seres humanos são pessoas concretas e que não precisam da tutela da religião ou da ideologia, e estimula o processo crescente de individualização. E o último conceito, também importante, essencial para o iluminismo, é a questão da autonomia. A autonomia consiste, na verdade, em uma divisão em três partes. Primeiro seria a autonomia individual. Todos os seres humanos são capazes, estão aptos a pensar por si mesmos. É a autonomia individual. Segundo, todos devem poder exercer atividade pública, podem exercer atividade política, porque no século XVIII eles pensam o espaço público, a esfera pública está relacionada à questão do espaço político. Então é a segunda parte da autonomia, que é ter autonomia política.
E terceiro, todos os homens têm direito a conquistar ou obter os bens e serviços necessários à sua sobrevivência. Então, todos têm direito à autonomia econômica. Então, o princípio da autonomia inclui autonomia individual, intelectual, autonomia política e autonomia econômica. Bem, esses conceitos, como eles foram vividos, né, na prática histórica? Como nós comentamos antes, nós temos 3 heranças, né, do iluminismo no século XVIII, século XIX, que vem até os nossos dias, que é a herança do enciclopedismo, do liberalismo e do socialismo. Então, como os enciclopedistas, por exemplo, viram a questão desses conceitos de universalidade, individualidade e autonomia? Bem, os enciclopedistas, eles acreditavam que realmente todos os seres humanos eram iguais em qualquer parte do mundo. Todos dispunham da razão. Todos tinham a capacidade para exercer o pensamento, independente das diferenças de sexo, raça ou nação. Ou seja, a natureza humana é igual em todos os lugares. Os homens são movidos por paixões, por afetos, por interesses constantes. A questão também da civilização e da barbárie estava presente nesse raciocínio dos enciclopedistas. Todos os homens poderiam superar o estágio da barbárie e chegar à civilização, independente se fossem europeus ou se fossem ameríndios, se vivessem numa tribo na África ou na Ásia. Todos teriam condições de superar a barbárie. Outro conceito da individualidade foi entendido pelos enciclopedistas também de uma forma muito interessante, porque eles pensavam que o homem tinha que se desprender da clã, da tribo, da sua comunidade. Para ele ser uma pessoa, um indivíduo por inteiro, ele tinha que ser considerado como um valor em si mesmo. Então isso ajudou também a emancipar o homem das suas relações sociais. Bom, a fragilidade desse raciocínio é que, ao mesmo tempo que busca uma emancipação do homem, dele ter uma independência individual, ao mesmo tempo não percebe que o homem está inserido numa sociedade. Ele depende também, para ser um indivíduo, das relações sociais. Então, ao mesmo tempo que isso foi um valor agregado no enciclopedismo, foi aonde a universalidade, a individualidade não conseguiram, enquanto conceitos, se colocar na prática. A autonomia também foi muito importante no enciclopedismo. A autonomia individual consistia em o homem abrir mão dos seus preconceitos, em fazer julgamentos baseados na razão. Então, os enciclopedistas eram contra todos os dogmas, todas as ideias supersticiosas e a religião que confundissem o pensamento do homem e que gerassem preconceitos. A autonomia intelectual, nesse sentido, foi contra todas as formas de racismo, sexismo e colonialismo, que na época era muito forte, a questão dos impérios colonizando várias regiões do mundo. Então, nesse sentido, eles apoiaram tanto as campanhas de abolição nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eles foram contra os preconceitos contra as mulheres, exigindo que lhe fosse dados os direitos de voto, que elas não tinham, por exemplo. E, enfim, todas as formas de opressão sobre as diversas nações em construção. A autonomia política consistia em um homem ter liberdade na esfera pública, no espaço da política. O Estado poderia ser tirano. Então, contra essa tirania do Estado, havia duas formas de entender a autonomia política. Uma seria criando um sistema de proteção contra esse Estado tirano. E essa é uma vertente liberal. A outra seria a democracia,
exercendo a atividade, fazendo parte do governo e expressando suas opiniões. Seria a vertente democrática da autonomia política no enciclopedismo. Quanto à autonomia econômica, os enciclopedistas entendiam que a própria civilização, ao se afastar cada vez mais da natureza, havia gerado uma desigualdade entre os homens. Mas era preciso garantir o mínimo de condições para a sobrevivência de todos. Então, a autonomia econômica envolvia um contrato social que deveria ser estabelecido por cada sociedade para que os indivíduos tivessem essas garantias mínimas. Rousseau falava em que essa sociedade devia buscar uma certa ordem social baseada numa igualdade social que consistiria basicamente na seguinte ideia: ninguém pode ser tão pobre que precise vender-se e nem tão rico que possa comprar os outros. Os valores iluministas no liberalismo. A universalidade no liberalismo era entendida como uma forma de todos terem acesso a esse estágio da civilização. Todos poderiam se tornar modernos, embora eles tivessem consciência, os liberais do século XVIII, início do século XIX, que havia diferenças entre as várias populações do mundo, as várias regiões do planeta. Mas a questão da universalidade estava presente no combate, como também no enciclopedismo, ao colonialismo, à escravidão, à defesa dos direitos das mulheres. Principalmente aqueles economistas clássicos como Stuart Mill, Davi Ricardo, Adam Smith, foram defensores de todos esses direitos, foram defensores de que todas as regiões poderiam ter um estágio avançado de civilização. Então, eles eram contra o imperialismo. Na prática, porém, isso não aconteceu exatamente dessa forma. Os liberais que estavam na política e que exerceram o poder se comportaram de forma diferente. Eles consideravam que os europeus eram os mais civilizados e que os outros povos eram inferiores. Portanto, eles não podiam estar no mesmo estágio. Também a questão da raça se tornou uma questão problemática, especialmente no século XIX, quando se desenvolveram teorias de embranquecimento da população. Ou seja, os negros e os índios eram considerados seres inferiores, não pertenciam a uma cultura moderna como a do europeu. Então, na prática, a gente percebe que realmente havia uma distância entre a proposição desses liberais e o que eles realmente faziam. Quanto à individualidade, o liberalismo realizou em grande parte as propostas do enciclopedismo. Com o triunfo da burguesia, os homens estavam cada vez menos presos à sua classe social, mas podiam exercer a sua capacidade de entrar no mercado de trabalho, de obter vantagens, de conseguir a mobilidade social. Ou seja, um homem não precisava permanecer sempre no mesmo estágio econômico ou social. Ele poderia galgar postos, poderia se desenvolver. Durante muito tempo, e especialmente nos Estados Unidos, se pensou que realmente essa possibilidade fosse para todos. Todos, através do seu esforço pessoal, da sua capacidade, poderiam obter melhores condições de vida. Bastava ele querer, independente da sociedade em que ele vivia. Nos Estados Unidos é o que se chama de self-made man. O homem que se faz por si mesmo, que acumula sua fortuna através do esforço pessoal. Isso, na prática, hoje nós sabemos que não é tão simples. Um office boy não chega à Casa Branca, a não ser um fazendeiro, um empresário, alguém que tenha poder econômico pode chegar a um posto como esse. Então, em parte, houve realmente uma mobilidade social ao longo do século XIX e século XX que propiciou melhores condições de vida, um padrão médio para uma boa parte da população. Mas isso não significa que se rompeu os preconceitos e as limitações da classe social a que se pertence.
Quanto à autonomia política, os liberais faziam certa reserva à democracia. Eles se preocupavam mais em defender a sociedade contra um Estado tirano. O medo de que houvesse o sufrágio universal, que todos pudessem votar e manifestar suas vontades, havia uma preocupação, um medo que isso levasse a uma desordem social. Com o tempo, mesmo as sociedades liberal-democráticas sendo instituídas na Europa, se apercebeu também que mesmo tendo o direito de voto, mesmo tendo a representação social, isso não fez com que a sociedade realmente exigisse maiores direitos. Todos nós sabemos que não basta ter o direito de voto para mudar uma sociedade, né? Então, eles perceberam claramente isso. De qualquer forma, durante um certo tempo, houve uma preocupação em restringir o direito de voto aos homens que tivessem propriedade, que tivessem posses. Depois é que foi-se permitindo, né, o sufrágio universal para toda a população. Isso foi uma conquista das sociedades liberais. E, por fim, a autonomia econômica era entendida pelos liberais como a atividade econômica livre, como se ela pudesse ser exercitada sem nenhuma intervenção do Estado, sem nenhuma intervenção de grupos organizados. Claro que a sociedade liberal percebia, especialmente no início do século XIX, que as massas trabalhadoras viviam de uma forma deplorável, viviam em extrema pobreza, e que isso não era possível de acordo com os preceitos iluministas. Mas eles achavam que o próprio capitalismo, os próprios operários, iriam entrar em negociação e resolver com o tempo essa situação. Ou seja, iriam ser desenvolvidas forças econômicas, a própria economia regularia essa situação entre os grupos interessados, os capitalistas e os operários. Mas houve quem pensasse de uma forma pessimista, como Malthus, que colocava o risco do extremo progresso econômico, científico, com o aumento da população, e que não seria possível dar sustento a essa população, um padrão de vida bom para essa população, dentro dessas condições econômicas propostas pelo liberalismo. Em algum momento haveria dificuldade de sobrevivência daqueles mais pobres. De certa forma, esses pensamentos pessimistas de alguns economistas clássicos não se realizou. O capitalismo conseguiu reverter essa situação. Houve, sem dúvida, períodos de extrema exploração e pobreza, mas foram superados. Se alcançou um certo padrão médio em todos os países, e um crescimento econômico, um progresso realmente satisfatório para boa parte da população. Claro que isso não foi feito simplesmente como os liberais pensavam, num acordo entre as partes interessadas. Foi preciso a criação de sindicatos, a intervenção do Estado para controlar essa situação. Então, o livre comércio, a atividade econômica totalmente livre não aconteceu como eles imaginavam e que poderia resolver a situação. Então, ao mesmo tempo que nós vimos um crescimento, um progresso econômico que atingiu várias regiões do mundo, o capitalismo, paradoxalmente, gerou regiões de pobreza, gerou muitas desigualdades que ainda até hoje não foram resolvidas, dentro dos países ricos e nos países pobres. Dentro dos países ricos há ilhas de prosperidade e há ilhas de pobreza. E assim também em países como o Brasil, nós vemos desigualdades internas ocorrerem. Os princípios iluministas no socialismo. A universalidade não era entendida como uma categoria genérica, como no enciclopedismo, e nem era um elo entre o indivíduo e a espécie numa nação livre, como no liberalismo. A universalidade era mediada pela classe social. Principalmente no socialismo científico, o marxismo via a impossibilidade de se pensar um homem universal que não fosse pensado dentro de uma classe social.
Quer dizer, não se pode pensar numa natureza humana igual em toda parte, mas que ela sempre teria o viés da classe social a que o indivíduo pertence. Quanto à individualidade, ao contrário do que se pode supor, os socialistas entendiam como uma coisa importante: os indivíduos deviam ser considerados, respeitada a sua individualidade. Porém, não se podia esquecer, essa era a questão principal do socialismo, de que todos os indivíduos estão contidos nas relações sociais. Eles fazem parte de um contexto social. Eles não podem ser entendidos, compreendidos, despregados dessa realidade social da qual eles fazem parte. Na verdade, eles questionavam justamente a sociedade capitalista que, ao tratar todos os indivíduos como se fossem autônomos, livres, sujeitos ao livre mercado, na verdade atrofiava as potencialidades desse indivíduo. Então, os socialistas acreditavam na individualização, acreditavam naquele conceito que nós vimos inicialmente dos iluministas, que deveria ser progressivo o processo de individualização. Mas o socialismo real, o socialismo que foi implantado em alguns países, como a União Soviética, na China ou em Cuba, o que aconteceu é que se suprimiu a individualidade. No lugar da individualidade surgiu o anti-individualismo. Ou seja, o indivíduo subsumiu na sociedade da qual ele fazia parte. Mais importante do que o indivíduo era a sociedade da qual ele fazia parte, era o partido, enfim, o controle sobre ele foi total. Caso também que ocorreu nas sociedades capitalistas ao gerar uma sociedade de livre comércio, de atividade econômica irrestrita, que não gerou tanto o direito dos indivíduos se comportarem como tais, mas sim deles se tornarem hiperindividualistas, egocêntricos, preocupados consigo mesmo, indiferentes aos problemas sociais. A visão do socialismo quanto à autonomia intelectual também seguiu os valores iluministas iniciais. A ideia de que a religião era um obstáculo para o desenvolvimento da razão humana se colocou muito claramente no socialismo. O socialismo era contra qualquer forma de religião. Ele considerava que isso aprisionava os homens, oprimia a sua capacidade de crescer, se realizar, se desenvolver. No aspecto da autonomia política, o socialismo também criticou a ideologia, no sentido que a ideologia é sempre uma representação falsa da realidade, é sempre uma maneira de esconder o que realmente é, mostrar como as coisas realmente são. Então ele criticava tanto o enciclopedismo como o liberalismo, porque ambos tinham por trás uma ideologia que escondia, mascarava as relações sociais e principalmente o viés de classe a que pertenciam tanto os liberais como os enciclopedistas, que, como se sabe, realmente eram burgueses na sua maior parte, faziam parte dessa classe de proprietários, de donos de terras, donos de indústrias. Nesse sentido, o socialismo representou uma tomada de consciência das limitações do uso dos princípios iluministas, seja no liberalismo ou no enciclopedismo. Mostrou que a autonomia intelectual precisava se desgarrar da fé religiosa, assim como a autonomia política precisava se desfazer da ideologia. Outro fator importante, outra contribuição importante dada pelo socialismo foi referente à autonomia econômica. O socialismo dizia, não se pode partir da ideia de que todos são iguais, que todos têm as mesmas oportunidades na sociedade, como dizia o liberalismo ou o enciclopedismo. Era preciso entender que não adiantava os indivíduos terem liberdade no sentido de entrarem num livre mercado de concorrência e que por aí eles iriam se satisfazer ou satisfazer as suas necessidades. No lugar da liberdade, onde os indivíduos atuariam num mercado de livre concorrência, os socialistas diziam que era preciso a segurança.
Todos deveriam ter acesso a bens e serviços produzidos pela sociedade, mas eles precisariam ter trabalho para garantir o acesso a esses bens e serviços. Houve, dessa forma, um extremo otimismo entre os pensadores mais progressistas com essa possibilidade de se criar uma sociedade socialista onde realmente as desigualdades econômicas, onde a liberdade individual e a autonomia fossem garantidas. Mais uma vez tivemos uma decepção do ponto de vista histórico, porque o socialismo real, o que ocorreu, não foi esse socialismo defendido pelos ideais socialistas do século XIX. Mas sim, foi um socialismo que reprimiu as liberdades individuais, que não possibilitou o acesso aos bens e aos serviços como se imaginava, e que as oportunidades, os privilégios econômicos continuaram a existir, apenas não em nome do capitalismo, mas em nome do socialismo de Estado. Essa concepção dos iluministas sobre uma sociedade moderna e racional, como nós vimos, teve diversas expressões. Liberalismo, socialismo, enciclopedismo absorveram esses conceitos de forma diferente e propuseram uma ordem social, uma ordem econômica, política e cultural diferenciada. Cada uma dessas visões implantadas na realidade levaram a impactos negativos e positivos sobre a própria sociedade humana. Os ideais de liberdade, de autonomia e de segurança foram conquistados parcialmente pela sociedade. A ideia de uma emancipação do homem se realizou também de forma parcial. Esses impactos negativos ou positivos que nós percebemos no plano econômico ou social também afetaram a natureza. A modernidade trouxe consequências para a natureza que se intensificam a partir do capitalismo. Capitalismo, transformação da natureza e sociedade de risco. A partir dos últimos 200 anos e com o desenvolvimento do capitalismo, a natureza passou a ser usada como recurso. Os usos de materiais, de matéria-prima e da energia proveniente da natureza, terra, sementes, água, todos os tipos de animais foram sendo apropriados para o transporte, para a energia, para alimentar a população que crescia cada vez mais. Esse crescimento da população humana gerou necessidade de novos recursos energéticos obtidos a partir da natureza, como o carvão, o petróleo e, mais recentemente, também o gás natural. Tudo isso mobilizou recursos que muitas vezes são recursos não renováveis, como esses que nós citamos agora. E isso intensificou os prejuízos que nós causamos à natureza. E esses prejuízos não afetam só a própria natureza, mas afetam a própria humanidade. O domínio técnico sobre a natureza, a racionalidade econômica e social e também política levaram a um uso extremo da natureza com consequências ainda não totalmente claras para nós. Nós mudamos as curvas do rio, alteramos as condições do solo e, de certa forma, o que nós vemos hoje, a erosão do solo, os desmatamentos, as chuvas ácidas, especialmente na Europa, como também a poluição da atmosfera, são sintomas de que algo vai mal na modernidade. Daí se falar hoje no mal-estar na modernidade. Na verdade, não se fala em mal-estar na modernidade hoje, no século XXI ou no século XX. Alguns autores já falavam isso desde o final do século XIX, início do século XX. Já havia um certo descontentamento com o que as sociedades humanas tinham produzido, realizado até então. Esse descontentamento, esse mal-estar da civilização, daquela civilização pensada pelos iluministas, que prometia a felicidade humana, que prometia o progresso, a realização de todos os seres com mais justiça, com mais equidade, com mais liberdade, não ocorreu como se pensava. Esse mal-estar na modernidade hoje, como nós podemos perceber, se reflete também
na natureza, não só nas condições humanas. Na natureza, através da desertificação do solo, dos desmatamentos, da poluição atmosférica, da água, dos rios, dos mares. E também, em termos de humanidade, o mal-estar se dá com referência às guerras, ao terrorismo, às incertezas da vida econômica, ao desemprego, e também no plano individual. Cada vez mais pessoas são acometidas de depressão, estresse, síndrome do pânico. Então, todos esses sintomas nos indicam que algo vai mal. Alguns autores contemporâneos ainda defendem os valores iluministas, defendem a modernidade, defendem a razão. O que entrou em colapso foi uma determinada racionalidade, uma determinada maneira de se pensar no moderno. Assim, nós podemos pensar o que Kant e Foucault nos disseram em outros momentos, as questões que eles levantaram sobre o que é ser moderno, o que é ser culto, o que é a razão. Nós precisamos pensar hoje, com esse progresso desmedido, com essas situações em que se encontra a natureza e a sociedade de risco, o que nós queremos como modernidade? Que razão nós vamos seguir? Eu deixo essas questões para vocês pensarem e discutirem. Estudar é educar. Eu deixo indicado para vocês assistir um filme Poughkeepsie, que faz parte de uma trilogia de filmes de Godfrey Reggio e que significa Katsi, vida. Esse segundo, Poughkeepsie, quer dizer estilo de vida. Ele vai mostrar as condições de trabalho ainda hoje no século XXI e mostra também várias tradições culturais e humanas em todo o planeta. Vale a pena você assistir. Até mais! Na aula de hoje estudamos modernidade, racionalidade e ordem. Vimos os preceitos da racionalidade na sociedade moderna. A racionalidade e a modernidade são questões colocadas com muita ênfase e historicamente a partir do século XVIII. Analisamos o capitalismo, transformação da natureza e a sociedade de risco. A modernidade trouxe diversas consequências para a natureza, mas foi somente no capitalismo que a intensificação dos recursos e da energia foram utilizados ao ponto de colocar em risco a própria humanidade e a natureza. E por fim falamos do mal-estar da modernidade. O mal-estar da modernidade decorre do fato que a racionalidade política, econômica e cultural desenvolvida desde o século XVIII não foi suficiente, nem conseguiu alcançar a felicidade humana desejada e nem trouxe benefícios para a natureza. Bons estudos!